Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com um novo Pediatrando, trazendo uma especialista renomada no assunto de hoje, que é um assunto muito importante. Este é o Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eu sou a doutora Valérie Kreutz, pediatra e médica de família, sempre trazendo assuntos do universo da criança e do adolescente. Hoje, então, temos conosco a doutora Cristiane Kopachek. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar aqui e obrigado pela escolha do tema, super relevante. Muito importante, né, gente? Então, assim, a doutora Cristiane, ela é endócrino-pediatra e ela é uma referência no acompanhamento de crianças e adolescentes com distúrbios metabólicos e hormonais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, cada vez está pior, que é a obesidade na criança e no adolescente, né? Cada vez está maior o problema. Exato. Nós não temos mais o problema de desnutrição mais, agora é a supernutrição, né? Exatamente, mudou, né? Essa estatística mudou. Infelizmente, a gente conta com uma prevalência aí de 1 a cada 3 crianças acima do peso, né? 1 a cada não 3. Digo obesidade, Sim. Mas acima do peso, né? E será que o Rio Grande do Sul não é maior ainda? Tem algum dado sobre isso? Então, dados mais recentes estão faltando, mas a gente, pela estatística mundial, vê uma crescente, né? E imagino que sim, que a gente esteja acompanhando, né? Na prática diária, a gente tem visto muita criança acima do peso, né? Muito, exato. Bom, o que caracteriza a obesidade infantil? Primeiro, vamos explicar assim, como é que a gente sabe que uma criança é obesa ou não? Tem um cálculo? Como é que é isso? Perfeito. Bom, a gente tem que começar pelo básico, né? Toda criança, então, merece ser assistida pelo seu médico, pediatra, e em toda consulta aferido o peso, aferida a estatura. Com isso, nós colocamos a criança no gráfico e ali a gente já pode ver qual Aquele gráfico lá da carteirinha de vacina, gráfico da caderneta, né? de criança, exatamente, né? A caderneta que toda a família deve, né, guardar, consultar, levar nas consultas. Colocando ali, a gente já vê se a criança está, vamos dizer assim, parelha no peso e na altura. Na sequência, existe o cálculo que a gente também usa no universo adulto, que é o índice de massa corporal, onde a gente vê se o peso está adequado para a altura, né? E aí temos um outro gráfico e a gente tem scores, né? Tem valores, referências, exato, obrigada, que nos dizem se a criança está com peso adequado, se ela está com peso baixo ou se ela está acima do peso. E acima do peso, então, com os níveis de sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Tá? Isso é bem importante, né? Ou seja, às vezes a criança pode até estar acima do peso, mas ela é uma criança mais alta. É tranquilo, o pediatra observa isso, né? Exato. Ou não. Essa proporção, né, do peso com a altura é o primeiro olhar, né? Exatamente. E depois se refina com esse cálculo do índice de massa corporal que a gente tem, então, na pediatria, os gráficos específicos. Diferente do adulto, que tem pontos de cortes mais claros, né? Duros, né? Toda criança, então, ela está em movimento, né? O crescimento é um movimento e por isso que precisa essa curva. E precisa do acompanhamento pelo pediatra, né, gente? Eu sinto muito que hoje no SUS ele está desaparecendo. Nós vamos falar mais sobre isso depois, né? Sim. Bom, então, o que caracteriza a obesidade infantil e no adolescente? Então, é o excesso, né, de peso para altura, como nós já falamos, né? E, caracteristicamente, existe um acúmulo de gordura corporal indevida, né? Essa gordura, predominantemente, se tiver localizada no abdômen, ela tem um componente inflamatório e isso vai, ao longo do tempo, aumentar o risco de uma série de questões metabólicas, né? Distúrbio dos lipídios, das gorduras corporais, né? Distúrbio do açúcar, que leva ao diabetes, que é conhecido de todos, né? Além de doenças do coração, né? As doenças cardiovasculares. Claro que isso é um cumulativo ao longo do tempo, mas quanto mais precoce se instala a obesidade, mais precoce também vêm as complicações da obesidade, né? Então, por isso é importante aquele evitar, né? Evitar se instalar a obesidade. E a gente tem várias estratégias na pediatria, né? Que a gente pode utilizar na orientação das famílias e por isso tão importante, né? O papel do pediatra nesse assunto. E quais são as principais causas e fatores de risco, considerando genético, ambiental, comportamento? Tem algum que é primordial? Como é que é isso?
Importante fazeres essa pergunta. A imensa maioria, né, dos casos de obesidade vão ser de fatores ambientais multifatoriais, ou seja, tem a ver com alimentação, tem a ver com sedentarismo, né, tem a ver com hábitos e estilo de vida, sono em horário e quantidade inadequada, né? Isso pode engordar a criança? Também, inclusive, né? Mas a gente tem algumas situações que são as menos frequentes e é importante que a gente também tenha uma atenção a isso, que é aquela obesidade que começa muito precocemente, menos de 5 anos de idade, né? A gente pode estar diante de uma causa primária, ou seja, ter alguma questão genética, ter alguma questão, alguma síndrome, né? Ter algum fator ali orgânico, que a gente chama, que esteja implicado com esse início tão precoce, tá? E a obesidade dos pais afeta a criança? Então, a gente tem estudos que mostram que esse é o principal fator de risco, né, para o desenvolvimento da obesidade na infância e depois adolescência. Tanto né? do pai como da mãe. Tanto do pai quanto da mãe, se for de ambos, maior ainda o risco, né? Por quê? Porque isso está refletindo o ambiente, né? Está refletindo qual é o estilo de vida, qual é o hábito alimentar que aquela família tem. E a criança, ela é o reflexo do seu ambiente, né? Por isso tão importante que os adultos se deem conta de que o que eles fazem, né, muitas vezes tem mais implicações até do que eles falam. Aquela questão assim de dar o exemplo é bem importante. Então, uma casa onde se consome refrigerante todos os dias, alimentos ultraprocessados, onde se tem pouco consumo de legumes, verduras, alimentos in natura, né? Essa é uma casa mais propensa, né? E quem é que faz, vamos dizer assim, a compra no supermercado? Não é a criança, são os pais, né? Então, o ambiente familiar é muito importante. Além do exemplo, a consciência, né? E o cuidado com o que a criança está ingerindo, né? Não é só caloria, é nutrição também, né? É nutriente. Então, muitas vezes a criança até come em quantidade suficiente, né? Mas suficiente ou até demais, né? Mas faltam alguns nutrientes. Eu até falo assim, né, para alguns colegas com quem a gente convive, enfim, né, que existe o erro alimentar qualitativo, onde a qualidade do alimento não é boa, né, e o erro alimentar quantitativo. E aí estamos falando da quantidade em excesso. E a gente pode ter uma combinação dos dois, né, um erro alimentar quali e quantitativo. Esse é mais propenso, então, a desenvolver a obesidade. Então, a correção da alimentação da família, enquanto até a mãe está gestante, é uma maneira de prevenção, concorda? Com certeza. Existem estudos também, né, que mostram que o ganho de peso materno durante a gestação também está implicado no risco da criança desenvolver obesidade no futuro, né? Além também de paladar, de hábitos alimentares. Então, o ideal, assim, podemos falar de prevenção, né? Então, a prevenção começa na gestação com um ganho de peso adequado da criança, né? Perdão, um ganho de peso adequado da gestante. E também da criança, dela. Isso, claro. Exato, né? Que a criança vai evoluindo, progredindo o peso de forma adequada, né? Depois, ao nascimento, o leite materno é o principal alimento até os 6 meses e deve ser exclusivo. Também temos dados, assim, de proteção da obesidade relacionados ao aleitamento materno exclusivo, né? E a introdução alimentar, né? Acho que esse é um ponto, assim, fundamental. Então, a partir do 6º mês de vida da criança, o que pode e o que não pode, né? Tinha muita teoria sobre isso, né? Isso. O primeiro alimento tem que ser um cereal, lembra disso? Tinha que ser um cereal com frutas. O primeiro alimento tinha que ser... E hoje, como é que está isso da introdução alimentar? Então, se começa oferecendo as frutas, até pelo paladar né, mais adocicado, né? E a textura também. Não suco de frutas, as frutas, né?
Evoluindo a aceitação, então, para as papas de almoço e as papas de janta, vamos dizer assim, que começam a substituir o leite materno. Independente do método, né? Se é o método que ele vai pegar, se ele sim, vai... exato, Nós estamos falando muito na qualidade, né? Exato, tem a linha, né, que diz que a criança tem que pegar o alimento, né? Que eu defendo a combinação das duas coisas, né? Nem Nós tivemos o Dr. Espolidoro aqui momentâneo. falando sobre os primeiros 1000 dias, e ele comentou justamente isso, porque às vezes tu deixa só nesse método de ficar pegando e tal, a criança não come muitas vezes, né? E quando tu vê, se desnutre. Então, a combinação é mais interessante. Com certeza. O que a gente não recomenda muito é a liquidificação dos alimentos, né? Então, amassar, ok, né? Dar pedacinhos. E eu acho perfeito, assim, essa estratégia da combinação. E assim, qual é o líquido que se precisa na sequência do leite materno? É a água, não é o suco. Então, teve muito essa ideia, assim, de introduzir o suco de fruta. Hoje, a gente já tem essa orientação de não introduzir a fruta, né, e a água, né, para não criar até o hábito do suco. E a razão é que é extremamente calórico, né? O suco é bastante calórico, né? Se e não a gente tem as fibras, muitas vezes. Falar uma coisa muito simples, né? Para fazer um suco de laranja, a gente precisa 3, 4 laranjas, enquanto a quantidade adequada seria uma laranja e aí toda a composição dela, né? O suco e as fibras. É uma outra forma de nutrir, né? Adequada, digamos assim. Então, tem esses aspectos da prevenção que começam nesses primeiros 1000 dias, né? Outro aspecto super importante é a isenção de açúcar, não açúcar, né? Nos primeiros 2 anos. Por quê? Uma pela questão do paladar, de não acostumar o paladar a ser muito doce, e pela própria questão metabólica mesmo, né? Vai oferecer uma caloria vazia, muitas vezes, né? Não tem o nutriente e vai ajudar a criança a ganhar peso sem nutrir. Isso é bem difícil, né? Na nossa cultura brasileira, né? Das festinhas de 1 aninho, de 2 aninhos, dos negrinhos, dos branquinhos. E como é difícil, né? Como é difícil de entenderem isso, né? Exato. A gente vê pais, assim, muito preocupados, que seguem bem bonitinho, assim, né? E outros que parece que não querem ouvir, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Não é um gosto meu, né? Não é a doutora Cristiane que acha bonito ou feio, se eu sempre gosto de dizer. Não, a gente já tem dados que mostram que essa introdução precoce do açúcar vai estar associada à obesidade, vai estar associada ao diabetes, à síndrome metabólica, né? A todo esse conjunto de fatores que vai prejudicar a saúde da criança. Não quer dizer que depois ele não vai poder comer alguma coisa melhor, de melhor qualidade, mais complexa, mas quem tá nessa fase, né, eles estão introduzindo, quem introduz é os pais, né, então não tem porquê. Exato. Eu ouvi de uma Nutri, algo muito interessante uma vez, a gente até estava falando sobre uma população bem específica que desenvolve obesidade, e ela disse, a gente não oferece para a criança o que depois a gente tem que tirar. Meu Deus do céu. Nesse contexto da obesidade, é algo bem... É verdade, né? Significativo. Claro que ali nós estamos falando, né, de uma das condições mais frequentes genéticas, né, que é a síndrome de Prader-Willi, que evolui a partir dos 2 anos de idade com uma obesidade muito grave, né? E por isso que a gente tem que se atentar a essa obesidade grave de início precoce, né? Será que não tem alguma coisa por trás? Então, se essa criança já vinha fazendo uma introdução alimentar mais adequada, né? Depois, não era pra ter, né? Isso, depois fica mais fácil adaptar a alimentação, né? Sim. Então, uma série de questões, isso a gente falou, né, de prevenção nos primeiros 2 anos, depois vem toda a questão da infância, né? O convívio com as outras crianças. O colégio. A escola, né? Então, muitas vezes em casa tá tudo bem e acaba que na escola começam a ter as outras ofertas, né? Ver outros colegas consumindo outro tipo de alimento. Então, assim como a gente ensina boas maneiras, o que é certo, o que é errado, não se tem muito o costume de ensinar sobre a alimentação em casa. Então, acho que vale a pena, assim, se atentar para isso, né? A educação alimentar começa dentro de casa
e deveria ser seguida pela escola, né? Claro. E, obviamente, com a orientação do pediatra, do médico que acompanha a criança, né? Isso é fundamental. É uma coisa que a gente tem trabalhado aqui, a gente trabalhou no tema de saúde mental, de adultização precoce, é a questão da necessidade dos pais fazerem rede. Então, em relação à alimentação da criança, é a mesma coisa. Conversar com as outras mães, com os outros pais, de repente combinar coisas. Porque se tu começa a pensar parecido, é muito mais fácil quando eles veem que o coleguinha tá assim também, o outro tá assim também, né? Perfeito, claro. É uma maneira de evitar tudo isso, né? Um ambiente mais controlado. Mais controlado, exatamente. Nem sempre é perfeito, né? Mas se a criança já vai aprendendo a ter alguma consciência alimentar, a gente mais sabe fácil. que legislação também ajudaria, né? Em termos de... Mas às vezes a gente vê umas aberrações. Eu não sei se tu viste a gelatina, por exemplo, que se foi falado de diminuir conteúdo de açúcar e eles colocaram na gelatina normal adoçante artificial. Então aí, meu Deus do céu, aquela aí já tinha muito corante. Aí fica difícil, e tem né? mães que ainda dão, né, pra criança aí, que é o pior. Quando é que os pais devem se preocupar? Há sinais precoces que indicam que a criança já pode estar desenvolvendo obesidade? Como é que é isso? De uma forma muito prática, né? É claro que o pediatra é o primeiro a identificar, né? Acompanhando a criança. Mas, do ponto de vista assim, familiar, é uma criança que está trocando a numeração de roupa muito rápido, né? Pô, uma criança de 2 anos vestindo 5, 6, opa, né? Tem algo errado, a não ser que seja muito alto. Tem algo errado. Aquele acúmulo de gordurinha na barriga, né? Então, assim... mas cansa quando corre. Cansa quando corre, não tem a mesma disposição que as outras crianças, né? Mas tem um certo perigo de só confiar no olho, tá? Porque isso até da nossa prática, assim... quando a gente coloca a criança nas curvas, né? O pediatra coloca a criança nas curvas e calcula o IMC. Várias vezes já me surpreendi com colegas, né? Médicos residentes, enfim. Diz, nossa, mas não imaginava que estaria com sobrepeso, ela não parece, né? Quer dizer, a musculatura melhor, né? E a gente acabou acostumando o nosso olho, tá? Porque tá muito prevalente, a gente acostumou o olho com, né, uma criança mais fortinha. E também temos culturalmente a ideia, né, de que uma criança mais saudável é aquela que vai estar mais fortinha. E a gente sabe hoje que não é verdadeiro isso, né? Do bebê Johnson, né? Isso. A minha geração tinha o concurso do bebê Johnson. Quanto mais gordo. Agora, esse é um ponto falando em bebê né, esses estigmas. Os bebês lactentes, ainda antes de começarem a caminhar, eles podem ter, né, aquela gordurinha de bebê que a gente chama. E quando começa a engatinhar e caminhar, vai se equilibrando, né? Então, também não precisa criar todo esse, né, algum pânico desnecessário, né, no bebê ali entre o 6º mês e o 1º ano de vida, né? Mas, claro, de novo, um bom acompanhamento médico, aquela consulta de rotina com o pediatra, né, de acompanhar esses marcos, tanto do crescimento, do ganho de peso, quanto do desenvolvimento, vão acabar auxiliando bastante. A curva de crescimento, né? A curva de crescimento. Ela é poderosa, tão simples a ferramenta, né? Simples e algo assim que eu acho fantástico. Toda criança brasileira ganha uma caderneta de saúde. Gente, isso é fantástico. E muitas vezes é um instrumento que não é utilizado como poderia. Isso que é mais triste, né? Não é nem explicado para as mães, elas não sabem o significado. Exato. As primeiras páginas são só de orientação, inclusive tem orientação alimentar, né? Tem os 10 passos da alimentação saudável na caderneta, tem a orientação sobre a amamentação, tem a introdução alimentar na caderneta, né? Então, assim, utilizar esse recurso, né? E, claro, levar em toda a consulta sempre para ser colocado no gráfico, né? E é fácil de ver. Poxa, é uma linha que a criança está seguindo. Se ela deveria estar seguindo essa linha e ela está fazendo assim, todos os alertas ligados, né? Então, de fato, é um instrumento fantástico. Recebemos gratuitamente, né? Então, todo mundo. Importante na medicina privada e na medicina pública, em todos, né? Em todas as esferas. Esse vamos dizer assim, eu acredito que seja um ponto muito, muito positivo do nosso
do nosso sistema de saúde brasileiro. Tá? Antes de passar, eu quero falar contigo sobre a tela e o sono melhor, mas antes disso, e essa história que determinado alimento vale por um bifinho? Fala um pouquinho mais dessa questão dos processados, que está muito no dia a dia da criança brasileira, né? Enfim, também acho que todo mundo pode recordar de alguma propaganda que fez alguma associação de algum alimento, né? Porque tem ferro, porque tem não sei o quê, porque tem vitamina. Não que toda propaganda seja enganosa, né? Mas, de novo, o básico bem feito, o alimento dentro de casa, feito, preparado pela família, ele vai ser muito melhor do que qualquer alimento da prateleira do supermercado. Né, em termos de qualidade e até em termos, assim, vou falar uma coisa meio romantizada, mas é verdade. Tem o amor do preparo, né? Verdade. Tem o cuidado do preparo. O respeito a quem preparou, né? Exatamente. Então, assim, sempre o alimento fresco, preparado em casa, vai ser melhor do que qualquer alimento da prateleira. E a gente pode envolver as crianças, né, Cristiane, nisso aí, né? Com Mesmo menores, certeza. pode lavar um alimento, pode começar a ensinar a picar com uma faca não muito afiada, pode pegar secar uma folhinha de alface, começa a aprender sobre isso. É né? a tal da educação alimentar, né, que eu comentei antes. Então, muito cuidado. Algo que eu acho também, assim, muito complicado é utilizar personagens infantis que a criança se identifica com alimentos, né? O velho espinafre do Popeye. Nem É. sabem quem é Popeye hoje, né? Mas não a sabe. minha geração foi. Então, linkar qualquer personagem que seja um personagem infantil a algum alimento. Não, né? Inclusive, a gente tem uma rede de fast food, que é super conhecida de todos nós, né? Que tem um brinquedo, né? Que nem num dado lanche pré-pronto tem um brinquedo. Eu sempre disse não, né? Tenho orgulho de dizer, tá? Que meus filhos nunca ingeriram essa embalagenzinha. Eu digo assim, alimento de outra procedência e brinquedo claro, se busca em outro lugar. Claro. Né? E é uma coisa tão fácil de fazer um hambúrguer caseiro e muito mais saudável, né? Exatamente, né? Então, linkar o brinquedo ou ainda, lembrei, eu acho que de um ponto bem interessante, usar o alimento como recompensa. É uma armadilha. Tá. Se você comer salada, vai ganhar. Isso, também não se faz isso, né? Esse é o primeiro passo para a ladeira abaixo, né? Um prato, de novo, né? Um prato bem equilibrado, essa é a refeição, sempre todo mundo reino comendo. vegetal em todos os pratos, né? Sim, né? Os 3 principais grupos, carboidrato, proteína e fibras, né? Que vem dos vegetais nas 3 refeições, aquele prato colorido. Né? Não comer na frente da TV? Não comer na frente da TV, de preferência fazer uma refeição em família, tranquila, sem interferentes, que se possa saborear o alimento, né? Que se possa ter um momento de confraternização, né? Isso é muito cultural também, né? Tem famílias que prezam muito por isso. Então, se a gente puder resgatar alguns hábitos mais básicos, como eu estava comentando, é bem importante. E tem maneiras, né? Eu tenho uma família que eles não conseguem almoçar com o filho já é adolescente. E o que eles combinaram? Todos eles, na hora do almoço, colocam na tela, almoçam juntos, no restaurante, seja o filho em casa. Mas eles estão almoçando junto e conversando. Eu achei um recurso interessante. E eles estão supervisionando o que o adolescente está comendo, como eles não têm a possibilidade de ter ninguém. Sim. Então, a gente tem que usar a imaginação, às vezes. Né? Claro, né? E também os recursos que temos. E aí eu acho bom. Então, falando desses recursos, também tem o lado ruim das telas, né? Porque como é que tu vê isso, assim? O papel das telas, sono, alimentação moderna, influencia isso tudo? Sim, entra na questão do estilo de vida, né? Então, uma criança que vai ser mais sedentária, ela costuma estar mais nas telas, né? E também por conta disso a gente tem toda aquela orientação, né? Na idade tal, 0 telas. Até 2 anos, 0 telas. Uma tela controlada ali na infância, enfim. Não se almoça, não se tem a refeição, de preferência, né? Para não tirar a atenção. E em termos, assim, de horas de telas, tem, né? A gente tem um estudo americano mostrando que tem esse link, né? Com a obesidade. Por quê? Porque a criança fica mais sedentária, não se mexe. Então, por isso que a gente tem que limitar.
Por isso que a criança precisa de rotina, precisa, né, de Rotina, horário. rotina, Claro, rotina alimentar, rotina de sono, rotina de atividade física, né? Essas são orientações que o pediatra costuma dar nas consultas de puericultura, Se tivesse, né? Hoje nós não temos pediatra. Por exemplo, em Porto Alegre, de acesso direto, não existe nenhum pediatra. Ele desapareceu do SUS, né, como acesso direto. O pediatra é o médico da criança, né? Exato. O pediatra é o médico que vai médico. cuidar da saúde da criança de forma preventiva, né? De forma proativa, dando as orientações adequadas. Então... Ele é o clínico da criança. Ele é o clínico da criança. A gente espera que isso possa ser revertido, né? Porque é tão importante, se a gente fala que a criança é o adulto de amanhã, né? Nós estamos falhando no olhar do futuro, né? Então, e até para o próprio indivíduo, qual é o legado de saúde que a gente está deixando, né? Claro. Então, a gente tem um papel fundamental como profissionais que cuidam da saúde da criança, de promover a saúde da criança, né? Isso implica também em prevenir os fatores relacionados à obesidade. E quando a obesidade está instalada, bom, aí se utilizar de recursos para tentar reverter. A gente tem experiências bem interessantes, assim, que uma simples orientação de rotina alimentar, de rotina de sono e de rotina de atividade física realinha a criança. Tá? Ela não precisa fazer uma dieta, né? Porque ela vai continuar crescendo, ela só mudou aquilo ali. Ela retoma hábitos saudáveis de alimentação, de sono, de atividade física, né? Elimina os excessos. Ou seja, troca a maioria alimentos. desses casos poderia ser manejado pelo pediatra. Mas alguns precisam ir para um especialista. Como é que é? Exato. Então, o pediatra, ele tem um papel fundamental, né? Inclusive em detectar, né? Primeiro em prevenir, depois em detectar e em fazer o primeiro manejo, né? Que envolve toda essa reeducação de estilo de vida, mudanças de estilo de vida que a gente chama. Quando essa estratégia falha, bom, aí a gente precisa buscar recursos, né? Recursos de um profissional especializado. E quando a gente tem uma situação em que a gente desconfia de algo mais grave, como uma condição genética, esses casos que eu falei de obesidade que se instalam muito precocemente... Que são os casos que devem ir para o endocrinopediatra. Exatamente. Então, né? Não se deve titubear, né? E nem ficar esperando, né? Se deve encaminhar com brevidade. Ou seja, os outros estariam sendo tratados pelo pediatra, né? Desde o começo, desde a sua detecção. Sim. Inclusive, o pediatra com o papel primordial de evitar, né? Por quê? Porque quando a obesidade já está instalada, falhamos, né? O conjunto, família, sociedade, profissionais de saúde, né? Não conseguiu alcançar as estratégias de prevenção. Sim. E a sociedade é representada pelos políticos também, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê escolas, no currículo das escolas, atividade física, aula de educação física, a gente chamava, uma vez por semana. Ao invés de aumentar, diminuíram, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Como é que as políticas públicas e a escola poderiam nos ajudar, então? A questão do incentivo à atividade física, eu vejo que tem alguns... Meu município de origem, por exemplo, tem várias praças, tá? E tem locais de atividade física, quadras de esporte, enfim. Né? Então, o poder público deveria criar esses espaços ao ar livre, né? Seguros, onde a criança pudesse se movimentar em segurança, né? As escolas, da mesma forma, né? Ter mais de uma semana, mais de uma vez por semana, né? O ideal é todos os dias, né? Atividade física eles têm que fazer todos os dias. O recomendado para a criança é 1 hora de atividade física com gasto moderado de energia. Tá? Esse é o recomendado. Diário, que é de 7 dias por semana. Não adianta fazer futebol uma vez por semana. E não precisa ser academia. Pode ser o pátio da casa, o pátio da escola, a praça perto de casa, né? Então, a sociedade tem que ter esse olhar, tá? Mudando para a questão alimentar, nós tivemos recentemente, né, esse ganho nos rótulos de alimento, onde mostra alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Isso foi uma legislação boa, né? Foi boa, demorou. Chama atenção. Outros países já tinham há bastante tempo, mas que bom que agora temos, tá? Acho que é bom. Não sei se já desenvolvemos a cultura de olhar.
Porque o rótulo até é grande, me chama atenção. Alto, isso é um alimento alto, rico. Também o papel do pediatra e do médico da criança, né, de sinalizar para as famílias, tá? E na questão das escolas, existe uma legislação sobre as cantinas, né? De não vender alimentos hipercalóricos e ultraprocessados. Mas eu não vejo que funcione essa legislação. Infelizmente, acho que não há uma supervisão disso aí, uma fiscalização adequada. Não há um controle. Mas se todo mundo, né, vamos falar do conjunto, né, tivesse a consciência, né, de cobrasse da sua escola, né? Exato. Se reunisse os pais, cobrassem. Exato, né? Então, até pode começar na lancheira de casa. Claro. Né? O que eu vou mandar de lanche para o meu filho? Eu vou mandar um pacotinho ou eu vou fazer um sanduíche, né? Onde eu coloco ali também uma verdurinha. Entende? Então, é a consciência de todos que faz o coletivo. Eu lembro meu filho mais velho, quando tinha seus 6, 7 anos, uma mãe me disse, eu gosto de convidar o Rodrigo porque ele come salada e aí influencia os outros. Olha Deu aí, a influência dos colegas, né? O exemplo, isso é muito bom. Bom, chegamos ao fim, nós tínhamos muito mais perguntas para conversar, mas os 30 minutos voaram, né, Cristiane? Gente, é muito assunto. Olha, já vou começar a campanha por vamos fazer mais segundo vezes. Capítulo. Com certeza. Então, se tu quiseres deixar um recado aí para os pais, o que tu diria, assim, sobre essa questão da obesidade? Eles podem evitar? O que eles devem fazer? Um recado aí para eles. Sim, muito importante. Então, o cuidado, né, da saúde da criança começa dentro de casa, né, começa com essa consciência, assim, dos bons hábitos alimentares, dos bons hábitos de sono, né, de a criança ter uma rotina alimentar, uma rotina de sono, uma rotina de atividade física, né? A gente já falou sobre as estratégias lá do comecinho da vida, mas eu acho que assim, de uma forma geral, para as crianças de todas as idades, né, o cuidado das famílias, né, em proteger a saúde da criança, escolhendo os alimentos mais nutritivos, menos calóricos, mais frescos, menos industrializados, né? E que a gente possa, então, desenvolver essa consciência da boa alimentação. Ela começa dentro de casa, ela começa com um exemplo, né? E as nossas crianças vão ganhar em saúde, vão ganhar na poupança de saúde, como eu gosto de chamar, né? Para terem aí um crescimento saudável e se tornarem adultos produtivos e felizes. Muito obrigada, doutora Cristiane. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Assunto muito importante, essa mensagem final nossa aí. A obesidade é algo que tem que ser combatido, que tem que ser prevenido. O pediatra tem um papel fundamental e nós contamos com vocês para cobrar a volta do pediatra aos postos de saúde. Cobrar dos nossos vereadores, nossos deputados federais, inclusive, né? Isso faz toda a diferença e ajuda muito. Obesidade é uma doença que mata, ela é crônica, ela tira a qualidade de vida e também nos fala de como é que está essa família, da saúde dessa família. Não é só a criança, é a família toda. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem. Muito obrigada.